William, essa aqui é uma pergunta bem recorrente em todos os programas que eu faço, e é sempre a primeira pergunta que eu faço sobre o Corinthians e quando a pessoa está pela primeira vez no canal. Eu queria saber, assim, de onde veio o seu amor pelo Corinthians? Como que iniciou tudo isso? 1990, final do Brasileirão contra o São Paulo Futebol Clube. Eu, do lado do meu pai, com 6 anos de idade, assistindo uma TV de tubo em cima da parede, narração de Luciano do Vale, eu vi meu pai com lágrimas nos olhos. Eu falei, o que é isso, cara? Meu pai, aquele ser, sabe, que nada lhe abala, nunca tem nada, tá sempre firme e forte, metalúrgico, com 2 trampos. O que aconteceu? Eu vi meu pai tão feliz com o gol ali do Tupanzinho, cara. Eu falei, cara, e aquela galera, aquela massa de gente, meu pai falando, é o primeiro título nacional nosso. Ai, o Corinthians foi fundado em 1990. Chupa, tá? É isso mesmo, se for dano, esse problema é seu. Eu vi, e cara, foi assim um dia que a rua lá no Imbé, onde a gente morava, parou. E ali foi, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Eu quero sentir essa emoção. Porque se Corinthians não é ganhar todo ano, cara. Corinthians não dá pra explicar, cara. Então foi nesse momento que o corintianismo me pegou. Certo. E isso daí foi quando você foi, assim, picado por, né, e passou a sentir o Corinthians. Mas essa também é a sua primeira lembrança do Corinthians ou você tem lembranças anteriores a isso? Cara, essa é a minha primeira lembrança que eu consigo ver, assim, um jogo passando na TV. Meu pai sempre foi corintiano, né, cara? Eu sempre tive alguma coisinha do Corinthians. Você com 6 anos de idade, você tem que dar graças a Deus se você não ficar só comendo terra, tá ligado? Então, eu tava assistindo o jogo com meu pai. Não tava muito consciente, mas aquele laço foi muito forte. Assim, anterior a isso, cara, talvez algum símbolo, alguma coisa que eu sempre achei o símbolo do Corinthians lindo, cara. Sempre achei ele muito bonito, porque você pega o Muito álbum de diferente. figurinha, você deixa todo mundo preto e branco, deixa todo mundo só o formato, o único diferente é o nosso. E aquilo chama atenção. Por que ele é diferente? Entendeu? E ele é muito criativo, eu acho muito criativo o símbolo também, não existe outro, A cara. ideia por trás do símbolo toda, né, é bem É lindo. bacana. Aí você vai, aí é lógico, eu sou curioso, aí você vai pesquisar, respeita, mas com 6 anos eu não pesquisei, calma, viu, gente? Não Aham. era uma criança prodígio, não. Mas eu achava bonito o nosso símbolo, achava o nosso distintivo muito bonito, e aí casou, da gente ganhar do São Paulo, que era um time mais forte. Meu pai falou na época, ó, o time dos caras é muito mais forte que a gente, e era mesmo, era o protótipo do bimundial dos caras. E o Corinthians jogou bem, cara, ganhou os 2 jogos. E aí, entrando essa parte aqui é fixa do programa, que eu gosto de entender a pessoa, como surgiu tudo isso com o Corinthians, então essas perguntas sobre o Corinthians eu sempre faço questão de trazer. A gente vai entrar agora numa sessão de perguntas aleatórias aqui, Adoro. que algumas podem ser repetidas com os programas passados, e pode ter perguntas novas aqui. Essa daqui Beleza. cai muito no sorteio, tá? Eu prometo que eu sou bem isento nesse sorteio, eu não escolho as perguntas, Sei. eu faço de forma automática, mas nos 3 programas, por coincidência, ela caiu aqui. Me cite 3 camisas do Corinthians que são as suas preferidas. Não necessariamente que você tenha a camisa, mas alguma que você fala assim, nossa, essa camisa aqui me pegou por isso, pela história, pelo título. Tá bom, essa é fácil, cara. A primeira camisa de 95, a camisa 1 de 95, da tinta Souvenir. Uhum. A camisa reserva do Corinthians, a listrada preta e branca da Calunga. Eu acho, Boa! essa é Linda linda, camisa, essa linda é camisa. linda. E, cara, me permite falar, mas camisa de goleiro, posso citar na terceira uma camisa de Claro. goleiro? Ronaldo Giovanelli, a camisa do Ronaldo de 94 é linda, cara, a camisa do Ronaldo. A 94 não, desculpa, de 93. De 93 é linda. Tá, você lembra detalhes dela aí pra gente puxar na Ela memória tinha aqui? ela tinha umas imagens ela tinha uns designs meio doido assim, tá ligado? É meio cinza com vermelho, era toda preta, né, também. Aham. E era numa época que o Ronaldo aparecia mais em 93 e dava bastante destaque. Acho que foi a melhor temporada do Ronaldo como goleiro do Corinthians, foi em 93. Ele foi convocado para a seleção, né? Ele jogou contra a Alemanha, lá na Alemanha, acho que 10 graus abaixo de zero, sei lá, perdemos de 2-0. Mas o Ronaldo tava lá e ele saía jogando, que os caras falam do Manuel Neuer, que é um baita goleiro. O Ronaldo já fazia isso, jogando no Morumbi com o morrinho artilheiro, tá, irmão? Então, assim, a camisa do Ronaldo com esses detalhes era linda, cara. Cara, e era uma época gostosa que os goleiros tinham mais autonomias para fazer as criações, né? Hoje em dia é aquilo, é o que vem para você. Pois é, cara. Mas tudo Meio começou com o que Montoya, né? O Montoya lá, o goleiro do Boca Juniors, que começou a fazer isso aí o Zete já fez, aí veio o Ronaldo, depois veio o Rogério Ceni. Rogério Ceni fez umas camisas legais, o Ronaldo fazia, putz, era muito legal e marcava, né? A gente até talvez fosse, o Dida, você lembre de uma camisa,
Eu falo Cássio, você lembra de outra camisa meio que represente o Cássio, mas você lembra do goleiro e associa a camisa, né? Você não lembra da camisa e associa o goleiro. Exatamente. Era bem legal essa época. E tem também a camisa do Ronaldo também, que era aqui em cima era cinza, rajado com branco, tinha uns losângulos, tá ligado? E o restante aqui era preto. Também é sensacional, cara. Acho que é de 90. Sensacional, cara, que formato da Topper. Essa eu tenho mais fresca, apesar de ser mais antiga, eu tenho mais fresca na memória. É porque não saiu uma lembro camisa. o ano. Que saiu camisa comemorativa. Comemorativa, verdade. Entendeu? E eu tentei comprar, não tem mais, velho. Cara, não tem, cara. Tem que partir. Essas camisas comemorativas você tem que. Nas crianças tailandesas, né? Então, só que perde meio que a graça, né? As tailandesas a gente deixa para as camisas do dia a dia, essas assim especiais, dá gosto você comprar o original, mas total, cara, essa eu perdi. Eu perdi algumas oportunidades aí de comprar algumas camisas de edição limitada. Essa é aquela do Ayrton Senna. Essa é aquela eu tenho a do Ayrton Senna porque eu ganhei de presente, dei a sorte. Que bom, cara. Essa também é linda, cara. Mas enfim, mas você pediu pra aceitar 3, então são 2 camisas de goleiro. Tá lindas. Uma palavra que define o Corinthians. Resiliência. Resiliência. A melhor música de arquibancada que você mais gosta de quando você tá no estádio, assim? Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Cara, isso não existe, cara. Nenhum outra torcida fez. Eu fico bravo com a torcida do Corinthians quando ela imita algumas coisas de lá de fora, da Argentina. Eu, particularmente, sou chato. Eu não gosto daquela vamos, Corinthians, essa noite. Eu não gosto. É eu, William. Eu gosto da criatividade. E a torcida do Corinthians sempre foi a mais criativa. As outras torcidas copiam. O todo poderoso Timão. Copiaram. Mas a cara, que vergonha. Essa e o Poropopó acham uma vergonha copiarem. Não, o Poropopó, cara, tinha que ser tombado. É patrimônio histórico cara, mundial. Você tem que fazer. Eu era tão ingênuo. Você nunca foi no estádio, então. Eu era tão ingênuo que eu achava. Porque assim, nos anos 90 ali, era meio que comum as torcidas meio que ter os cantos parecidos, não tinha tanta criatividade. E eu achava que Poropopó, toda a torcida cantava também, porque fazia parte. E aí uma vez eu conversando com um amigo meu lá, eu falei, porra, mano, saudade de ir no estádio, cantar um Poropopó e tal, não sei o quê. E aí eu descobri que não era assim, que só o Corinthians tinha. Eu falei, como assim, velho? Que não sei o quê. Coitado. Aí depois eu falei, aí eu passei a dar mais valor ainda pro Poropopó, falei que era exclusividade nossa. Não, e fazer um Poropopó no estádio inteiro é sensacional, cara. Você sovaco com sovaco com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, é maravilhoso. É um dos momentos que eu mais gosto no estádio, cara, assistir um jogo da arquibancada do Corinthians é surreal. Eu falo pro pessoal assim, eu vou pro estádio, eu não vou pra assistir o jogo, eu vou pra curtir o estádio, pra aproveitar. Eu tô ali apoiando, falando. Se você me perguntar detalhes do jogo, provavelmente eu não vou saber te responder, porque eu não estou totalmente ligado no jogo, eu tô ligado na atmosfera ali, é animal. Né, cara? Exatamente, cara, exatamente. E eu já levei muito gringo, né? Sempre que vem gringo pra cá, alguma coisa, eu tento levar corintianismo ali, né? E os caras, cara, argentino, cara, que tá acostumado com aquele negócio, o cara do Boca falou, meu, eu vi uma faixa de vocês que eu adorei, que é a única torcida que tem um time. Que normalmente um time tem uma torcida. Ele falou, cara, isso é lindo. E ele falava assim, cara, vocês não param. São cantos legais, você sente, tipo, o time é horrível, às vezes, na grande maioria das vezes. E vocês estão lá. Aí eu falei, exato, e pra gente, tudo bem, ganhou, perdeu, a gente fica puto, normal, mas experimenta ficar sem o Corinthians muito tempo, a gente não consegue. Não consegue. Will, a próxima aqui é facílima. É só pra você falar qual que é a sua preferida. Camisa branca, camisa toda preta ou camisa listrada? Qual os 3 modelos te agrada mais? Puta, cara, eu gosto mais da listrada. Da listrada? Eu gosto cara, mais da listrada. Eu sou apaixonado pelas camisas pretas do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem umas camisas pretas. Essa última All Black, sensacional. Eu tenho. Cara, eu achei que todo mundo que passa, você tem a All Black, é uma das que eu me arrependo de não ter comprado. Cara, essa camisa é demais, velho. É muito linda. É linda, cara. E todo mundo vê, todo mundo gosta. Mas a listrada, cara, eu gosto porque ela. Normalmente o Corinthians joga quando ele joga fora de casa. Então ele tem que dar muito mais raça. Uhum. Então, e também muitos títulos bons a gente teve com a camisa listrada. Então isso ficou na minha memória também. Essa listrada que saiu com as listras assim mais grossas, você curtiu ela? Porque teve bastante polêmica, o pessoal. Não, que é da versão final dos anos 70, final dos anos 80, né? Ela é muito grossa. Não, tem que ser. Cara, tem que ser naquele estilo anos 90, cara. Ou anos 80. Maioria preta e com as listas brancas. Isso, quase de giz, quase de você de terno, sabe? Mas Nossa, aquela preta com giz aqui que lançaram é linda também, muito bonita.
Na hora eu Muito fiquei meio, bonito. mas depois eu olhei de perto e falei, caramba, ficou bonito. Muito bonito. Will, agora que eu tenho uma pergunta meio que inusitada. Vamos supor que você está sendo premiado por alguma coisa. Uma coisa que eu esqueci de citar, o Will também é escritor, né? Nosso querido Rapaz. Will. Muito bom. Se você quiser É que divulgar eu os cheguei a links. escrever, eu cheguei a escrever 3 livros, né. Eu cheguei a escrever Certo. um livro mais voltado mais para comédia, um livro mais de reflexão, um livro mais de ficção. Dei uma pausa, né, dei uma pausa que eu tirei um pouco, falei: "Não vou focar em outras coisas agora", mas eu já cheguei a escrever livro também, usei umas coisinhas, até que ganhei um dinheirinho, mas não foi Sério? muita Legal. coisa. Legal. Fiz uma coisa mais autoral, assim, mas foi Aham. interessante, foi legal na época, assim. Legal. Então, vamos supor que você está ganhando uma premiação, seja qual for, no serviço e tal, e você tem a oportunidade de escolher um ídolo do Corinthians para vir te entregar esse prêmio. Quem você escolheria para me falar assim, ó, tá aqui o Will, parabéns. Quem que você imaginaria te entregando esse prêmio? Caramba, cara, que difícil, velho. Porque uma coisa é o ídolo do Corinthians, e outra coisa é o Sim, teu ídolo, tá ligado? Isso tem certo. muito, tá ligado? Nossa, cara, que pergunta boa, rapaz. Depende do dia também, né? Se você me perguntar isso amanhã, pode ser que eu responda outro. O Lucas reassistiu o programa dele e falou, rapaz, na hora ali, foge algumas perguntas, eu responderia tudo diferente se fosse hoje. Ah, cara, eu acho que hoje eu falaria o Ronaldo Giovanelli, viu, cara? Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo, mas eu não gosto muito dele como comentarista, né? Mas a Assim, gente eu sabe fico separar também, né? exato, eu vou separar o CNPJ do CPF, mas se fosse o Ronaldo da época dele de goleiro vindo me entregar, acho que ali eu ficaria mais feliz. Acho que ele em primeiro lugar aí, quase chegando perto ali, o craque Neto também, eu acho que talvez que Certo. cada questão de infância, mas acho que o Ronaldo Giovanelli por todo o tempo longêvo que ele ficou com a gente. Eu acho uma ótima escolha. E aqui agora a gente vai entrar um pouco no campo. A gente já introduziu um pouco o campo da imaginação e vai se aprofundar. Vamos supor que você tenha sido um jogador do Corinthians, fez a carreira, cumpriu o seu papel e você decidiu se aposentar hoje. Qual seria assim, sua frase de aposentadoria do Corinthians? Ah, joguei com Você, raça você e amor. joguei com raça e amor. É tudo que a gente espera, né? De um Exato, cara. corintiano. É Bela nóis. frase.